Você nunca se fez essa pergunta? Se as plantas da sua casa, por exemplo, que trazem beleza, que trazem um glamour para a sua casa, uma decoração, um aroma, se não tinha alguma coisa para cuidar delas além de regar e colocar adubo? Não é estranho? Não é estranho que a gente tem eles como seres vivos e a gente não pense em cuidá-los de uma outra forma que não seja exatamente botar aquela comidinha para ele ali no vaso, ou seja lá onde for? É estranho porque não é assim, não é só isso. Pode soar estranho para algumas pessoas, mas é quase que pensar o óbvio. São seres vivos, constituídos pelos mesmos elementos químicos que nós, com características diferentes de nós. É como se a gente falasse assim, eu homem, uma mulher, usa terapia, o outro não usa, porque somos diferentes. Não, somos todos seres vivos. E todos os seres vivos, que vibram, que têm vida pulsando dentro de vocês, de nós, inclusive, dessas plantas e tudo, toda a vida sobre o planeta, pulsa e vibra nas mesmas condições de vida. Somos compostos de átomos vibrando em prótons e elétrons ao redor de um núcleo cheio de nêutrons. Todos nós com a mesma receita de bolo, feitos dos mesmos elementos químicos, ou seja, os mesmos ingredientes. Então faz todo sentido pensar que muito além do cuidado físico que você pode ter com a sua planta, existem outros cuidados que podem ser obtidos, proporcionados a ela. E vou mais longe, muita coisa na ciência já prova as reações, as vibrações energéticas ao seu redor pelas plantas. Por exemplo, sons. Por exemplo, um ambiente que não está muito legal, excessos de alguma coisa ou falta de outras, ela reage e às vezes instantaneamente. E às vezes morre. Eu estou cuidando tão bem e não vai minha planta para frente. Muitas pessoas se denigram, eu tenho uma mão que não serve para isso, porque um tem a mão ruim e o outro tem a mão boa. Não. São outros fatores que estão entrando em jogo contra aquele ser vivo chamado planta, chamado vegetal. Com uma característica muito importante de a gente pensar. Quando a gente fala em seres humanos, algo nos incomoda, nós vamos embora. Quando nós falamos animais, a mesma coisa. Ele é maltratado aqui, ele se esconde lá, ele vai embora. A planta é maltratada e ainda passa por uma característica da sua existência momentânea de ser um ser estático, sem capacidade de locomoção. E ela ficará lá, sob a ação daqueles fatores que não fazem bem para a sua saúde. E ela permanecerá provavelmente até a sua própria morte. Vale muito a pena a gente pensar, existem terapias para plantas? Existem outros cuidados? E existem. E eu estou aqui para trazer para vocês a oportunidade de olhar para isso através dessa medicina ancestral egípcia, a cura taquiônica, que ela é sim fundamentada no propósito de tratar humanos e não humanos. E nesse quadrante de não humanos estão as nossas amigas plantas, como também estão os animais, os ambientes e tudo que existe, inclusive os minerais também. Mas o nosso papo aqui é planta. Então dá para fazer cura taquiônica, dá para fazer o uso da energia taquiônica, dá para fazer o uso dos táquions, inclusive, para que as plantas se beneficiem dessa energia e se abasteçam não só de água e adubo, mas do amor incondicional do Criador e do seu próprio amor incondicional. Reflita sobre isso. Você tem um amigo na sua casa,
que é um outro ser vivo, igual a você. Te vejo no próximo vídeo.